Jesus, quero cumprimentar aqui cada prisioneiro da esperança. Diga para a pessoa que está aí do teu lado: você é um prisioneiro da esperança? Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Paulo fala que as três coisas que devem permanecer: fé, esperança e amor. Amém? Sendo que o maior desses três é o amor. Três coisas que devem permanecer: fé, esperança e amor. E nós vamos ver aqui rapidamente como essas três palavras se conectam a esse tempo que nós estamos aqui tendo juntos, mais especificamente dentro desse tema chamado sonhos. Amém? E eu, antes de separar aqui os grupos de estudo e de compartilhamento, eu quero falar um pouquinho sobre sonhos, rapidamente trazer aqui para vocês, dentro desse contexto de propósito de vida. Quando estamos falando de sonhos aqui nesses dias, nós não estamos falando daqueles sonhos que nós sonhamos quando nós dormimos, tá? Não são esses tipos de sonhos, mas estamos falando daqueles desejos profundos que nós trazemos no nosso coração, de aspirações, alguns desejos relacionados a coisas simples, né, na vida, relacionado a um desejo talvez de conhecer uma nação, um país, de fazer uma viagem, né, de ir a um lugar, conhecer uma pessoa. Mas nós estamos falando um pouquinho mais do que isso. Quando estamos falando sobre sonhos aqui, estamos falando dessas aspirações profundas. Se lembrarmos de quarta-feira passada, da palavra que nós compartilhamos aqui, do ensino, você vai lembrar que estamos falando de processos que Deus utiliza para trazer ao nosso coração sonhos que estão no coração dele, planos que estão no coração dele, como ele nos chama, como ele nos convida a sermos participantes dos seus sonhos. Amém? E eu quero aqui destacar nessa noite o que significa sonho dentro desse contexto. Sonho aqui significa uma imagem que você tem de um futuro desejável. Amém? A imagem que você traz dentro de você, do seu coração, em relação a um futuro desejável. É um instantâneo, digamos assim, de alguma coisa que você almeja que aconteça e que seja na sua vida. Há uma diferença entre sonhos e metas. Eu estava falando com os nossos líderes na nossa reunião de ontem, que o gostoso do sonho e, em parte, o grande poder que o sonho tem é justamente de podermos sonhar sem nenhum compromisso, né? De podermos sonhar sem nos comprometermos de fato a alcançar esses sonhos, a fazer desses sonhos uma realidade. Somos livres para sonhar e podemos sonhar o que nós quisermos livremente, sem esse comprometimento. Então, porém, quando nós pegamos um sonho e convertemos esse sonho em uma meta, aí nós estamos de fato desenvolvendo um compromisso para alcançá-lo e torná-lo uma realidade nas nossas vidas. Amém? Então, o sonho está dentro do campo do desejo, da aspiração, porém você não tem nenhum compromisso com aquilo, você não tem nenhuma responsabilidade de fazer aquilo acontecer ou de tornar aquilo uma realidade. Porém, quando nós pegamos o sonho e transformamos em meta, então nós traçamos aí, na verdade, um compromisso, e deixa de ser simplesmente uma imagem do futuro que a gente espera um dia, né, alcançar, ou quem sabe ser realizado, e passamos então a desenvolver dentro de um cronograma ações para que de fato isso se torne uma realidade, que esse desejo seja alcançado. Então essa é a grande diferença do sonho para uma meta. Amém? É quando eu pego aquilo que eu desejo no meu coração e transformo isso, né, num compromisso, e aí eu coloco isso dentro de um cronograma para que de fato em um determinado tempo isso se torne uma realidade. Então eu começo a agir,
Eu começo a desenvolver um plano de ação para que aquilo se torne uma realidade. E aí nós vamos entender que quando nós pegamos um sonho, né, e trabalhamos apenas com o sonho, no nível do sonho, sem essa responsabilidade, sem esse compromisso, nós alinhamos ao sonho aquilo que a Bíblia chama de esperança, amém? De esperança, porque é um desejo que temos de algo lá na frente que possa vir a acontecer ou não, porém nós não temos responsabilidade, nenhum compromisso com aquilo, amém? Somos livres para sonhar. Então isso nos conecta à esperança. Então não é preciso me comprometer e nem fazer com que esse sonho aconteça. Ele é simplesmente uma imagem do futuro, amém? É uma imagem que eu tenho, que eu trago dentro de mim e que corresponde a um desejo ou a um conjunto de desejos e aspirações que há no meu coração. Mas como eu disse, quando eu pego esse sonho e me comprometo de alguma forma a fazer disso uma realidade, então aí eu já tiro o sonho do campo da esperança e já uno a esperança à fé, amém? Por quê? Porque a fé é a substância daquilo que nós esperamos, não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Então a esperança é algo que está projetado para o futuro, uma imagem, né, uma ideia que você tem, porém quando você se compromete em fazer daquilo uma realidade na sua vida, então você está desenvolvendo na verdade um compromisso, e aí você gera uma meta, e aí você aplica a fé, porque você tem agora em você a substância deste sonho, amém? Para que ele se torne de fato uma realidade. Então você conecta aí a esperança com a fé, amém? Se você só sonha, é uma esperança, mas quando você transforma esse sonho numa meta, né, e você deseja alcançar esse fim, dentro de um cronograma, então você aí começa a operar na fé, amém? Você começa a operar na fé. Se nós simplesmente sonhamos e não transformamos esses sonhos em metas, então nós somos somente isso, sonhadores. E aí é que entra uma terceira palavra que muitas vezes pode ser confundida com a questão dos sonhos, que é a palavra visão, amém? Então veja, eu tenho um sonho, a partir do momento que eu desenvolvo um compromisso de fazer desse sonho, amém, um fim alcançável na minha vida, então eu levo esse sonho ao nível da visão, amém? Eu deixo de ser um sonhador e agora passo a ser de fato um visionário, amém? Sou uma pessoa que tem uma visão a respeito de um fim que eu desejo alcançar em um determinado tempo, em um determinado lugar, mas que a partir de agora, pela fé, eu começo a agir, porque eu creio que isto é alcançável, eu creio que isto pode ser uma realidade. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então isso é extremamente poderoso. Sonhos Deus dá livremente a todos nós, e Deus nos convida a sonhar, mas mais do que isso, por isso que a palavra de Deus declara que sem visão, né, há uma palavra aí no hebraico que é traduzido como profecia, mas não profecia dentro desse contexto que nós conhecemos de assim diz o Senhor, mas é justamente uma visão que você tem do futuro, porém de algo que você sabe que é alcançável, amém? Que isso pode ser alcançado. Então esta visão, ela se torna uma força propulsora na sua vida. Você tem um sonho, mas você transformou esse sonho numa visão, numa imagem clara de um futuro, amém, alcançável, aleluias, quer dizer, é um fim que você vai alcançar em um determinado tempo. Estão me acompanhando? Agora, a diferença é que quando nós estamos falando do campo da visão, do chamado de Deus nas nossas vidas, aí nós vamos ter que entender que existe um terceiro elemento que está conectado a essa palavra que Paulo falou, das três coisas que permanecem. Falamos já da fé, falamos da esperança e agora nós temos que colocar o amor aqui. E o amor é a maior dessas três coisas, diz a palavra do Senhor, amém? E aonde o amor entra aí? Ele entra justamente na visão,
Porque quando você abraça o chamado de Deus à sua vida, você não somente agora se torna participante dos sonhos de Deus, mas você agora se compromete em fazer disso uma realidade. E aí você desenvolve uma visão para que isso de fato aconteça. Todavia, esta visão não diz respeito a você apenas. Esta visão convoca outras pessoas para que elas sejam parte dessa visão e ao mesmo tempo beneficiárias dessa visão. Amém? Por quê? Porque a visão de Deus no nosso coração sempre é redentiva, nunca diz respeito a nós, a nossa posição, apenas ao nosso bem-estar. Então essa é a diferença. Quando nós estamos falando de pessoas visionárias do reino de Deus, nós estamos falando de pessoas que simplesmente têm sonhos e transformam esses sonhos em metas, em objetivos da sua vida e caminham em direção a isso. Mas estamos falando de um sonho que se tornou uma visão, porém que o que de fato motiva essa pessoa em direção a essa visão é saber que ela é maior do que a si mesmo e transcende a si mesmo, ou seja, é algo estabelecido por Deus nas nossas vidas que tem o propósito de abençoar outras pessoas, que tem o propósito de alcançar outras pessoas. Então, se é uma visão da qual só você vai se beneficiar dela, então você ainda não é um visionário, você é apenas um sonhador e uma pessoa egoísta que está pensando só em você. Eu tenho um sonho de fazer essa viagem, eu tenho um sonho de ter esse carro, eu tenho um sonho de ter uma casa neste lugar, na praia, tal. Então isso diz respeito a você, talvez a sua família, mas nós estamos falando de algo maior do que isso. Quando estamos entrando no campo da visão, nós estamos falando de algo que abençoa a vida de outras pessoas. E porque abençoa a vida de outras pessoas, esta visão convoca outras pessoas, chama outras pessoas para que elas estejam a bordo nessa viagem com você, para que juntos isso se torne uma realidade. É o que nós estamos vivendo aqui na Plenitude de Vida. Amém? É o que nós estamos vivendo aqui, ou seja, nós entendemos que esse ministério é um sonho de Deus para nossas vidas, que se transformou numa visão e que a cada dia nós temos aqui, temos desenvolvido o compromisso, amém, de fazer esse sonho uma realidade. Mas isso não diz respeito à minha vida apenas e à sua vida, mas diz respeito a todos aqueles a quem Deus quer alcançar e que de fato Deus tem alcançado. Fomos alcançados e agora somos parte, estamos na mesma jornada de fazer dessa visão a cada dia uma realidade, para que mais pessoas, mais vidas possam ser abençoadas como eu e você temos sido abençoados. Amém? Então aí você começa a entender o que é visão, e aí se conecta o que? O amor. Amém? Porque o amor faz com que você olhe para o próximo, que você se importe com uma causa, amém? Que você se importe com a situação, que você se importe com as pessoas, e você então se determina a fazer alguma coisa, você se compromete a abraçar esta causa, para que de fato essas pessoas sejam beneficiadas, esta situação possa ser transformada, amém? Isso é visão. Posso ouvir um amém? Isso é visão. Se a visão é só você que vai ser abençoado, é só você que vai ser beneficiado, então isso não é de fato uma visão bíblica, não é uma visão de Deus, não é uma visão divina, mas a visão que vem de Deus para nossas vidas sempre vai alcançar outras pessoas, sempre vai abençoar, beneficiar outras pessoas, amém? E às vezes, até para que isso de fato seja alcançado, se torne uma realidade, a gente acaba se comprometendo, abrindo mão, renunciando e às vezes até mesmo dando a nossa vida para que essa visão se torne uma realidade. Então fala comigo, uma visão é um sonho que a gente sabe que pode ser alcançado e por conta disso nos comprometemos a cada dia para fazer disso uma realidade, mas nunca é sobre nós apenas. Aleluia. Aplauda ao Senhor por isso em nome de Jesus.